pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast 360. Fala, Helder, tranquilo? Tranquilo, vamos aí começar mais uma, né? É isso aí, mais um podcast e hoje aí um tema bem interessante que é segurança em turismo de aventura, na verdade, segurança em esportes de turismo de aventura. Então é interessante a gente já no começo já esclarecer para o pessoal que a ideia aqui não é a gente debater sobre aquele caso de Limeira que está muito aí em alta, né? Da menina, Sim, que é uma tragédia aí que vai ter impactos aí, principalmente para a família e principalmente para todos que trabalham com o esporte, ser danos aí irreversíveis, né? mas a parte é trazer esclarecimento ao público, né? E Exato. trazer esclarecimento, questão de norma, questão de a parte de processo jurídico, toda a parte que envolve os esportes radical, né? É isso aí. E hoje a gente está, a interação é com nós que somos da área de segurança do trabalho, né? Eu em específico aí, que eu me titulo muito, não muito bem um especialista em pêndulo, né, pessoal? Ou vulgo rope jump, mas fiz isso muito na minha vida. E trabalhei muito em altura, né? Tenho 20 anos aí com experiência na parte de altura. Então, quando a gente fala de tragédias, quando a gente fala de acidentes, aí isso aí toca muito pra gente que tem paixão nesse tipo de esporte, né? Então, tentar interagir aí, essa nossa prática, né, Helder, essa nossa assessoria, essa nossa experiência que a gente faz em gestão e segurança, com a especialidade do nosso convidado hoje, que é a Ver- parte jurídica, que o pessoal também tem muita dúvida. Então, apresenta pra gente o Verdade. nosso convidado aí. Seja bem-vindo, Bruno. Quero que você faça a sua apresentação, né? Seja bem-vindo, fica à vontade. Doutor Briga- Bruno, né? Bem-vindo, É doutor Bruno, Bruno. né? O Muito doutor é bem-vindo. dispensável. Não, mas falar assim pra mim, o advogado ele gosta de chamar de doutor, Não, não, né? tudo intriga, tudo intriga. Mas bem-vindo mais uma vez, mano. Obrigado, obrigado, Elder. Obrigado, meninos do EcoCast 360. É minha segunda vez aqui, né? A primeira tratando sobre assunto mais voltado à seara do direito empresarial. E hoje aqui para comentar um pouquinho sobre reflexos jurídicos da atividade nos esportes radicais, né? Nos esportes de aventura, em especial os esportes que envolvem um contexto de altura, né? Exato. E para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Bruno, sou advogado e professor universitário no curso de Direito, e a ideia é trazer os reflexos jurídicos, tanto na seara do direito civil, do direito do consumidor e até do direito penal também, eh, pontuando e ressaltando mais uma vez que a ideia não é, de forma alguma, fazer uma análise de caso concreto em específico, mas sim abordar de maneira didática e pedagógica eh, pontos que hoje nós verificamos nas redes sociais que despertaram, né, a curiosidade das pessoas quando dá análise, né, se é determinada modalidade de crime, se tem regulamentação, se não tem, se pode ser praticado, se não pode ser praticado, e qual a segurança do consumidor enquanto praticante quando opta por se aventurar em determinado esporte, né? Então a ideia hoje é ter essa conversa nesse sentido, com esse tom. Legal, Bruno. E antes é interessante a gente contextualizar que hoje a gente teria um convidado que provavelmente a gente vai fazer um outro podcast aí que vai ter, que é uma especialista em bungee jump. Que a ideia está aqui. Então, só para o pessoal entender, o objetivo nosso aqui é falar e generalizar a questão de esportes de aventura. Então, quando a gente fala esporte de aventura, e aí já deixando claro, já que a gente citou a questão do caso aí da menina, você tem uma diferença entre bungee jump e rope jump e pêndulo. Porque eu vi muitas reportagens do pessoal confundindo isso, né? Então, modo bem simples para que todos entendam, o bungee jump, eles são equipamentos diferentes, não são os mesmos equipamentos do pêndulo. O bungee jump, ele é uma corda elástica, vamos dizer assim, em que a pessoa salta e o salto ele é na vertical. Já o pêndulo, o rope jump, geralmente ele faz um balanço. A gente brinca muito de balanço de gente grande, né? É. Então, praticamente a corda ela já está esticada, que é o caso acessível. Mas aqui também a gente vai abordar atividades também como rapel, por exemplo, que são regulamentadas, atividades como rafting, né? Atividades como caminhada, né? Turismo no mato, corrida de orientação,
né? A corrida de orientação, por exemplo, a gente vê muito pessoal também se perdendo no meio do mato aí, muitas vezes falta de orientação, ou que aquela pessoa, aquele instrutor, aquele guia turístico, ele não tem um certo conhecimento. Então, só para a galera se interagir, que a gente não está aqui fazendo um estudo de caso, mas a gente quer realmente abarcar todos esses conhecimentos. E a gente pode fazer sim uma comparação, né, Helder? Sim, Porque se a gente fala na área de segurança, uma gestão de riscos dos equipamentos, né? Equipamentos não são parecidos, mas a gente tem que ter gestão de risco, a gente tem que ter cultura, procedimentos, né? procedimentos. Em esportes radicais, porque, por exemplo, quando a gente se predispõe a fazer uma atividade, eu vi muito de atividades com grupos. Então, você cria o grupo, você faz por paixão, você faz aquele esporte. E aí, por que que hoje a gente trouxe o convidado? Porque a partir do momento que você predispõe a montar uma empresa e colocar outras pessoas que aí vão ser clientes, né? A gente tem outras regras também a ser seguidas. Né? Padrão de empresa, padrão ISO, normas ABNTs. Eu estou falando isso não porque quando você faz em grupo não é uma empresa, você não tem que seguir as normas. Mas numa empresa o cara tem que seguir esses padrões, né? Porque senão você não pode cobrar isso, virar uma instituição em que você cobra aquela pessoa. Você tem que garantir a segurança dela, tanto jurídica como segurança de vida, né? Normas nacionais e internacionais se Normas tem, né? internacionais e De onde se internacionais. cria. Sempre o padrão é criado um procedimento, Isso. né? Então, toda norma nada mais é que um procedimento. E esse procedimento ele deve ser seguido no dia a dia, né? Uhum, Então, fazendo um paralelo de lá, pelo que aconteceu, a parte de ter procedimento, né? uhum, E cumprir, nada mais melhor aqui a questão, o doutor está falando, na situação do direito. Como que funciona, esclarecer algumas dúvidas nesse sentido, né? Isso daí que é o teor de hoje para a gente dar o Doutor, segmento. para começar essa pergunta, por exemplo, quando você fala em empresa, a gente tem normas, a gente tem a CLT para garantir. Então, se a gente for comparar aí com o esporte radical, como o senhor começou a falar, esportes que envolvem cordas, altura, a gente tem, por exemplo, a NR35, uma norma regulamentadora, a gente tem normas ABNTs. Para o turismo de aventura, a gente é meio limitado em questão de normas, mas a gente tem alguma coisa. Por exemplo, se eu pesquisar aqui na internet, eu vou achar empresas aí com certificações de turismo de aventura. E aí, em específico, uma atividade como, por exemplo, o rope jump, o pêndulo, ela não tem. O bungee jump já teria, né? Outra atividade que tem hoje regulamentada, por exemplo, o raft, ele tem. Mas mesmo a empresa ela não tendo uma norma em específico, isso não quer dizer que ela pode fazer de qualquer jeito, né? Legalmente falando. Exatamente, exatamente. A ideia é justamente essa. Acho que é importante essa abordagem, em primeiro lugar, para desmistificar e afastar preconceitos com relação aos esportes radicais. Porque é uma reação até muito natural que quando uma tragédia acontece, eh, consequentemente se tem um movimento de ataque a determinados grupos, quase sempre os grupos que praticam ou que difundem e que erguem a bandeira dos esportes de aventura, dos esportes radicais, até mesmo do ecoturismo, questionando a validade dessas atividades, né? Se elas não deveriam ser proibidas ou extremamente regulamentadas, quase ao ponto de inviabilizar a prática. Exato. Então, a verdade é que existem sim algumas normas que já tratam de questões como essas, talvez não normas tão específicas, mas como bem pontuado aqui por vocês, nós já temos NRs, a própria ABNT, ISOs, todas normas que tratam de segurança, até mesmo de segurança no contexto de segurança do Seu trabalho, trabalho. que não deixa de ser, né? Porque quando uma empresa de ecoturismo, por exemplo, se dispõe a trabalhar com esse tipo de atividade, ela tem que se responsabilizar não só, principalmente, mas não só pela segurança do consumidor, do cliente que compra o pacote, mas também do prestador de serviço dela, do colaborador, que muitas das vezes está até mais exposto porque repete aquela função por diversas vezes, né? Então, o cliente, consumidor final, às vezes ele vai praticar um salto, mas o operador técnico que está paramentando ali, ele vai acompanhar o salto ou a prática no dia, às vezes, de mais de 100 pessoas, né? Numa manhã, numa tarde ou num dia completo. Então, existem normas
que regulamentam. E aqui eu vou fazer uma distinção a fins didáticos mesmo, entre as normas técnicas que dizem respeito à prática, à desenvoltura, o desenvolvimento dessa atividade, por exemplo, as NRs, a própria regulamentação existente da ABNT e também a que trata do bungee jumping específico, e as normas de respaldo no caso de falha ou deficiência na entrega do serviço prestado, que no Brasil nós temos a maior delas, é o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica. Ainda que a empresa não seja oficialmente regular, não tenha o CNPJ, ainda que exista alguma deficiência desse ponto de vista de formalidades da empresa, isso não afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não deixa de ser um serviço que está sendo prestado. E esse é o primeiro ponto. Quando você analisa o Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 2º do artigo 3º, salvo melhor juízo, ele trata que o serviço é toda atividade disponibilizada no mercado, mediante remuneração. Ele não traz a necessidade para que caracterize o serviço de que ele seja regulamentado. Então, ainda que a operação seja informal, na informalidade, quem está lá cobrando para realizar a atividade do esporte de aventura está entregando um serviço. Portanto, está sujeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do resultado causado. Se for uma lesão menor, maior, enfim, toda a sistemática, o macrosistema, né, do direito do consumidor é aplicado. Princípios, regras, aquilo que respalda o consumidor. Então, essa ausência, essa lacuna que talvez exista especificamente com relação ao rope jump, olha, o rope jump não está regulamentado. Isso não afasta a incidência do direito ao caso concreto. Nós temos princípios que suprem as lacunas legislativas para que a atividade não fique carente de regulamentação e até para que ela possa ser desenvolvida principalmente com mais segurança. Segurança na execução e respaldo jurídico para quem está adquirindo aquele serviço aquele passeio, né? Aquele salto, enfim, aquela atividade de aventura para que ela transcorra de forma regular dentro da normalidade, com observância das normas de segurança principalmente. Porque a gente, quando você fala em segurança do trabalho, e numa empresa, né, Helder? A gente tem muito, o que realmente faz com que aquele trabalhador, ele vai executar uma atividade de risco, altura, elétrica, ele realmente esteja capacitado. E aí, isso é uma premissa. A outra seria quem está formando ele, né, para ele trabalhar. Então, por exemplo, em segurança do trabalho a gente fala muito de proficiência, né, Helder? Proficiência, e aí o cara realmente entender aquilo, realmente saber o que ele está fazendo, depois que ele aprendeu, ele repassar. Em turismo de aventura, a gente vê que, na verdade, o pessoal pula um pouco essa etapa, né? E aí o senhor falando isso daí é interessante, porque falou assim, mesmo assim a gente tem uma certa responsabilidade. Um ponto que eu também acho interessante destacar é o fato de que, quando acontece um fato notório, uma tragédia que repercute, transpassa a localidade, toma relevância nacional e às vezes até internacional, um primeiro movimento é no sentido de criminalizar a atividade. Vamos extinguir, vamos proibir, vamos cercear, né? E a ótica que deve ser dada é justamente o contrário. Olha, vamos regulamentar então. Se não existe uma disposição normativa específica tratando de como essa atividade deve ser desenvolvida, que nós criemos então essa legislação, ao invés de proibir. Por quê? Nós sabemos muito bem que a repressão ela não vai evitar que a prática aconteça. Ela vai jogar para criminalidade, do ponto de vista da obscuridade, a prática. Então, praticantes de esporte radical vão continuar buscando locais afastados, locais não regulamentados, porque a prática é proibida. Então, eu preciso me esconder para praticar. Foi assim com diversos esportes ao longo da história. E não vai ser diferente com a questão do que Do agora rope está em jump, né? voga Que do tá rope jump. Então, a ideia tem que ser que o debate público se dê no sentido de vamos criar normativas, inclusive autarquias, instituições que sejam capazes de profissionalizar
capacitar e fiscalizar as pessoas que operam com essas atividades, porque daí eu tenho um padrão de qualidade, eu tenho um certificado específico, eu tenho determinada empresa ou determinada entidade que é conhecida, é reconhecida, é renomada por capacitar profissionais naquela área específica, e eu consigo ter controle, inclusive fiscalizatório. Se a empresa tem certificado para operar com aquilo, se o Uhum. colaborador tem curso específico para lidar com aquela situação e cobrar das empresas que não têm e dos colaboradores que não são capacitados para que se capacitem sobre pena de ficarem impedidos de exercer a atividade. De maneira que você privilegia devidamente aquelas empresas que investem em segurança e em capacitação, e daí sim você cerceia e exclui aquelas empresas que preferem e optam por trabalhar na clandestinidade, expondo os clientes a risco, expondo os colaboradores a risco, e daí sim, em cima dessas empresas, você aplica o vigor da lei com multa, com cassação de licença, até mesmo com responsabilidade criminal, se for o caso, mas preservando a atividade econômica lícita, principalmente das empresas de turismo, de ecoturismo, de turismo de aventura e prezando, acima de tudo, pela segurança do consumidor final, que vai poder desenvolver um esporte seguro, válido, lícito, correto, sabendo que está respaldado, está adquirindo este serviço de aventura de uma empresa que tem certificações, de uma empresa que é validada no mercado, que é Uhum. fiscalizada pelos órgãos públicos de fiscalização, Só- né? E conseguir até mesmo ter acesso a fontes públicas de pesquisa que constam essas empresas. Há pouco conversávamos aqui no bastidor acerca da ABNT, que existe uma fonte pública de pesquisa acerca das empresas que Sim, atendem, né, sim, da essas normativas. Então, acho que esse turismo de ponto até aventura. você que é mais especialista acerca do turismo especificamente vai poder trazer, né, e pontuar. Mas a ideia é justamente essa, para Mas que aí isso você falou a possa ser palavra-chave regulamentado. que é a padronização. Porque, por exemplo, uma certificação hoje no turismo de aventura, ela acontece porque você regulamenta a empresa e ganha uma certificação do esporte de aventura. Ou seja, exatamente pela padronização. Porque qual que é o maior problema em turismo de aventura? O turismo de aventura ele é diferente de uma empresa. Uma empresa, muitas vezes, a fiscalização, e isso é interessante, porque depois eu tenho que ter primeiro a padronização para depois eu conseguir a fiscalização. Então, a padronização, a estrutura em uma empresa eu já tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma escada que o trabalhador ele vai ter que subir a escada, vai ser lá 10, 15, 20 metros, e aí a fiscalização ela exige ARTs, ela exige projeto. Como é que eu faço isso numa cachoeira? Em turismo de aventura não dá para a gente fazer isso, a maioria das vezes, não tem como. Então, por exemplo, quando a gente debate a questão de ponte, quando a gente debate a questão de ambientes naturais, no caso da ponte é um pouquinho específico, é diferente. Ambientes, se eu não tiver padronização, eu não consigo conquistar. Né? Como que eu sei que aquele ambiente ele vai ser seguro para aquela atividade que eu faço? Se eu não tiver uma padronização, uma certificação, eu não consigo isso. É interessante essa situação que você colocou para ambientes naturais, né? Porém, a gente passou por um tipo de processo aqui que eu achei bem interessante, a gente pode fazer um paralelo. Uhum. A gente ajudou aqui a fazer um evento em Dourados de bungee jump, né? Boa. É a empresa que é a EcoSeg. Dentro dessa situação, como que foi trazido? Ó, trouxe todas as certificações, né? Foi feito um projeto, né? E o bombeiro do Mato Grosso do Sul, ele regulamenta não, ele certifica quando você vai fazer a fim de lucro, né? Então, vou fazer um evento, vou obter lucro, então tem que entrar com o projeto do bombeiro, verificar tudo e ter uma padronização, onde ele vai lá certificar, verificar se está ok. Isso no Mato Grosso do Sul é obrigatório. Se a gente pegar em outros estados, não é obrigatório. A gente pega São Paulo, Minas, entre outros aí, eu não vi essa situação. Mas aqui no Mato Grosso do Sul tem essa peculiaridade aí que o bombeiro cobra com eficiência, porque na própria norma do Corpo de Bombeiro está solicitando isso, mas porém, para eles, né, a norma não é muito específica dentro. Ela só fala esporte radicais, você tem que fazer isso, apresentar um projeto para ele entender o processo que você vai trabalhar, E é né? interessante, só para o pessoal que está vendo a gente entender, quando o Eda falou, esse evento é um evento bungee jump.
Então, doutor, o que que acontece? Lá, a gente locou um guindaste. Então, a gente está falando de um guindaste, ficou lá, 45 metros de altura, uma equipe altamente especializada, e aqui mandar um abraço, pessoal, o Da Jader e Hope o pessoal Jump, da Master Jump, Master Jump, né? né? Pessoal da Master Jump, pessoal de excelentíssima competência, e aí fizeram um evento. Então, a gente tem a capacitação deles, uma equipe, uma empresa regulamentada, só que aí você tem a estrutura. E aí é o que o Elder falou, tem o bombeiro. E o guindaste? Segue as normas? Segue. Eu tenho projeto? Tem. Foi feito o projeto, né? Só que toda hora que você vai apresentar, o Elder falou, vai apresentar para o bombeiro, não estou criticando a questão do bombeiro, mas o bombeiro ele tem que seguir algum padrão. E aí a gente dá esse impasse, né, Elder? Porque se a gente não conseguisse, como o bang jump lá tinha um padrão, tinha uma norma, a gente apresentou para o bombeiro. Apesar da norma ter algumas divergências, a gente conseguiu aprovação exatamente porque tinha aquela norma e tinha. Porque assim, o órgão fiscalizador, ele precisa da norma para fiscalizar, né? Senão ele vai tirar da onde, né, essa pesquisa. É isso que é interessante o senhor falar sobre É. essa consulta, né, e fiscalização. O que foi pontuado por você, Elder, dessa diferenciação de um estado para o outro, é justamente o ponto que eu levanto para a discussão. É, tentando tirar um proveito positivo de uma situação que repercute nacionalmente. De talvez a necessidade de uma legislação federal tratando do assunto. Deixando, obviamente, a margem para que os estados legislem, mas que essa margem ela seja limitada a uma observância de um eixo central, que é a legislação federal principal. Então, olha, você pode dispor para mais, mas não para menos. Existe um eixo mínimo, existe um piso de Uhum. observâncias que a legislação federal traz, e daí cada estado, a partir dessa legislação federal, pode legislar colocando requisitos a mais, mas o padrão mínimo é aquele padrão tratado pela norma federal, que tem abrangência em todo o território nacional. Você facilita para que as empresas sigam esse padrão e você facilita para que haja fiscalização. Por quê? A fiscalização ela precisa, em última instância, do quê? De padrão, de uma referência. Exato. Eu preciso ter algo para comparar, então tem que ter um checklist. Exato. Eu tenho que ter um referencial. Quando eu falo de fiscalizar, eu preciso saber o que eu estou fiscalizando. Então, se é um salto, por exemplo, com apoio de guindaste, eu tenho que fiscalizar o guindaste, a gaiola, Exato. o material, o cinto, a corda, etc. Quando eu trato de questões envolvendo ambientes naturais, cachoeiras, montanhas, etc., é um pouco mais complicado, porque cada região vai ter a sua morfologia específica que não Uhum. vai seguir padrão nenhum. Né? Cada cachoeira tem a sua composição de A solo, a particularidade. sua vazão de água, a sua altura, etc, etc, sua vegetação ali. Mas ainda assim eu preciso desenvolver e observar padrões de comportamento ou de checklist de vistorias ali que sejam observados sempre. E quase sempre, quando eu estou falando disso, eu estou falando de redundância, Uhum. né? De dupla checagem, de talvez um aparelho ou uma ferramenta que suporte um peso até maior do que ele vai ser exposto pela Chamamos questão do de estresse, teste de arrancamento para as ancoragens. A gente para, chama de teste de por exemplo. arrancamento, chama-se. Então, todas essas questões elas poderiam ser regulamentadas por uma lei federal que traria uma padronização uniforme em todo o território, né, já que nós temos um país muito rico do ponto de vista natural, que possibilita atividades diversas, dependendo de que região você está do país, se mais Uhum. ao norte, nordeste, se mais ao sul, no centro-oeste, nossa região aqui conhecida pelo Pantanal, enfim, pela nossa vegetação, que é um atrativo do ecoturismo. Você regulamenta, padroniza, dá referencial para que a fiscalização possa ser feita, dá ciência prévia para que as empresas possam se regulamentar e, acima de tudo, o ponto que eu friso como essencial, traz segurança para quem vai se aventurar, para quem tem interesse nesse tipo de esporte, saber que aquela atividade que ele está desempenhando, que ele está adquirindo, aquele passeio, apesar de ser de lazer, por trás tem uma equipe profissional. Exato. Porque a importância, quando eu falo de norma de segurança do trabalho, é porque o trabalho com lazer também é trabalho. Também é. Também é trabalho. Para o turista, para quem está de férias, para quem está lá na posição de consumidor, é lazer. Mas é necessário que exista uma equipe técnica extremamente profissionalizada
administrando, gerindo aquela atividade. No meu ver, na situação, o que se daria para melhorar na situação? É igual você colocou a situação de segurança do trabalho, que isso é aplicado dentro das empresas. Você vai fazer qualquer tipo de atividade, procedimento, checklist. Um dos checklists seria não a permissão de trabalho, a atividade rotineira, análise preliminar de risco. Beleza, um checklist pequeno, não precisa ser grande. Mas o cara chegou, o que eu tenho que conferir? Colocou cinto, colocou corda, colocou isso, colocou aquilo. Antes do cara chegar em determinado local para se fazer um salto, certo? Isso nos esportes radicais, uma parte que eu vejo, até uma crítica, é que não se faz uma situação dessa. É feita uma checagem não visual, é verificado, mas visual. Mas não tem nada. Opa, foi verificado. É igual a mesma coisa. Um piloto vai entrar dentro do avião. O que ele verifica? Ele faz uma checagem. Opa, foi visto isso, foi visto isso. Aí sim eu vou dar procedência. E toda situação dele tem comunicação para verificar se ele fez esse cheque. Na Né? prática, isso é fruto do quê? Da ausência de padronização. Por Exato. quê? Você verifica que determinadas empresas elas têm observância a essa conduta até Uhum. redundante Uhum. de dupla checagem, checagem visual, tátil e auditiva. Então, você foi lá, checou, colocou a mão no cinto, tal, verbalizou, conferi aqui. Vou dar o exemplo da empresa que atuou no bungee jump, né? Eu pude verificar ali, enquanto eu estive presente, alguns saltos, em absolutamente todos foi realizada essa checagem de conferência tátil, física, de conferência verbal e etc. Posso garantir que todas as empresas têm esse padrão operacional? Não sei. Então, E mas é aí que você entra com a padronização para garantir que todas tenham. Né? Então, eu Exato. acho que na prática, na maior parte das vezes, é realizado é, todos esses. quando você pega empresas sérias, e eu trabalhei em algumas, e aí aqui eu vou fazer o jabazinho pro Sim, Abismo Ayumas, lá em Bonito, abismo em que umas. aprendi muito com o vertical com o pessoal de lá. Inclusive hoje a gente presta alguns serviços para eles. E você cria uma certa pressão. Por exemplo, o exemplo do bungee jump. Lá no bungee jump você tinha duas pessoas equipando. Você tinha uma pessoa ali que era exclusiva só para ficar mexendo ali na corda ali para que não enroscasse. Os outros dois fazem a equipagem. Então, um equipa, né, equipou, o outro confere, faz o cheque, conferiu, depois ele vai lá, antes dele subir na gaiola, aquela pessoa que vai subir na gaiola, aquele instrutor, ele faz o outro cheque. Subiu Dois lá, cheques. tal, e a pessoa vai mostrando. O que é o cheque? É como o senhor falou. Aí que chegou ali, conector aqui. Eu tenho dois conectores aqui. Abriu, abre, fecha de novo o conector, dá uma volta no cliente ali, na pessoa que vai saltar, que vai fazer a atividade, olha, confere tudo. Cinturão, cadeirinha, depende do modelo que você está usando, ele tem vários tipos de feixe, engate automático ou não, você já sabe qual que é o tipo de equipamento que você usa. Então você faz toda aquela checagem. Tudo isso que eu estou falando é uma cultura. Sim. Outra cultura interessante que se usa muito, que eu aprendi em turismo de aventura, e a gente não vê isso em segurança do trabalho. A checagem cruzada, que muitas vezes o pessoal chama. O que seria isso? Eu vou fazer atividade com o Bruno. Bruno é o instrutor, eu sou o instrutor, Elder é o instrutor. Nós três estamos fazendo atividade. A partir do momento que a gente já está na altura, ou já está em risco, vamos dizer assim, mesmo que eu não vá saltar, mesmo que eu não vá fazer a atividade, eu tenho que estar com algum tipo de segurança. Né? Então você está com segurança. Então, nós três estamos ali, tá um checando o outro. Isso é cruzada. Ao mesmo tempo que eu estou verificando meus equipamentos, estou fazendo check ali na hora, eu estou checando o seu, estou checando ele. Isso é cruzado. Então, essa interação, quando você tem equipe muito boa no turismo, e é igual futebol, né? É interação. É É entrosamento. interação para criar essa cultura. Se você não tiver isso, você não consegue a padronização. Quase sempre, não vou falar em 100% das vezes, mas num número considerável delas, o resultado danoso ele acontece por fator humano. Por fator humano. Ainda que por um equipamento desgastado, foi erro humano de não ter feito a 99,9% das vezes troca é humano. em tempo. Então, vamos Exato. definir essa porcentagem de 9,9, fator É humano. isso mesmo. E como que você combate o Concordo. erro humano? Com cultura. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Até do ponto de vista da psicologia, nós temos, eu não sou psicólogo, sou um curioso, mas é algo que é chamado de diluição da responsabilidade.
Às vezes, um número grande de pessoas para verificar alguma coisa é justamente o fator que vai fazer com que aquela coisa não seja verificada. Por quê? Eu confio que o Elder verificou, o Elder confia que você confia que eu tinha verificado e ninguém verificou. É Exato. por isso que, na prática, você precisa de cultura de empresa, de cultura de segurança do trabalho, de cultura de verificação de risco. Por quê? Não é só o fato de você ter 5, 6 pessoas ali que vai garantir a atenção, Exato. e aqui até sendo redundante, né, a atenção atenta É, eh, de todos. Na verdade, isso pode contribuir para uma desatenção, porque você dilui a responsabilidade confiando de que o outro vai fazer. Então, se tem 2 equipando, aqueles 2 têm que ter a cultura, esse entrosamento de verificação cruzada, de redundância nas informações e etc. Porque não é só o número de operadores que vai garantir a segurança. Às vezes, um operador é muito mais capacitado de garantir a segurança do que 2, 3, em razão do fator desatenção. a gente sempre fala que em segurança do trabalho são 3 fatores que a gente vai falar assim, porque as causas do acidente de trabalho. Uma é o excesso de confiança. Como você estava falando, muitas vezes você está ali, você acha que está sendo feita a checagem e tal, e aí o excesso de confiança. A outra é o uso ou não uso de equipamentos corretos. E a outra é o descumprimento das normas, o descumprimento dos padrões, né, da questão da padronização. Sempre vai ser um desses 3 fatores que vai ser a causa. E aí sempre a gente tem a questão do fator humano, né? O equipamento, não está no prazo de validade, não trocou por quê? Esse equipamento é incorreto para essa atividade, o cara fez uma adaptação, né? Então você percebe como você transporta princípios e normativas que são inerentes à segurança do trabalho com aplicabilidade em outros campos, que não deixam de ser trabalho, por Uhum, exemplo, os esportes de aventura. exato. Por quê? Porque a inobservância desses fatores, não raras vezes, vai resultar em eventos trágicos, com lesões significativas, com perda de vida, para a empresa, com um impacto financeiro gigantesco de indenizações, de responsabilidade civil, de responsabilidade criminal, inclusive não dificilmente gerando o fechamento da empresa, né, a prisão de responsáveis. Então, o dono ou o gestor de empresas que desempenham essa atividade, o coração da empresa tem que ser a segurança. Ele tem que estar ciente de que é inerente à atividade dele, de que se não for seguro, ele está inviabilizando o próprio exercício empresarial dele. Não tem como ele barganhar com data de validade de equipamento, com capacitação de colaborador, com verificação de segurança. Isso é o coração da empresa dele. Por quê? A mínima falha vai resultar em danos irreparáveis, como a perda de uma vida, e implicações financeiras e sobre a própria liberdade deles e dos demais, também extremamente severas. Não, e outra coisa, o cara que faz por amor, por paixão, que é o meu caso. Agora, eu estou fazendo, eu estou me colocando em risco. Então, eu tenho uma Sim. preocupação. E aí, a partir do momento que você predispõe a fazer outra pessoa participar dessa diversão, aí pode ser por meio, pagando ou não, né? Meio, mas assim, você tem a responsabilidade por aquela Sim. pessoa. Agora, você imagina uma pessoa que tem paixão nisso, faz, e aí acontece um acidente com aquela pessoa que ele colocou ali na atividade. Eu não consigo nem imaginar o que eu É. sentiria se acontecesse comigo, Fazer né? uma Acho que é pergunta, por isso que. doutor. Acho que dentro disso daí, qual que é a responsabilidade criminal se acontecer algo igual aconteceu lá? Eu ia abordar justamente esse tópico quando ele pontuou a questão de você colocar um terceiro para desenvolver essa atividade, né? Seja cobrando, seja não. A gente Eh, já falou que não ia falar muito, É, não tem mas como, né, a gente não não mas citar o dá. acho que caso. de todos os pontos que estão sendo discutidos nas redes sociais, a tipificação ali de dolo e culpa, eu acho que é o principal ali, né? Nós temos diversos nomes relevantes do direito nacional, tanto advogados criminalistas, quanto promotores de justiça, delegados de polícia, professores renomados, dando suas opiniões ali, se entendem que é a figura do dolo, se dolo eventual, se culpa consciente ou inconsciente, enfim. Eu vou tentar abordar aqui de maneira breve e compreensível esses institutos. Mas essa ideia especificamente de você comercializar ou de você convidar alguém
para praticar a atividade junto de você, no campo do direito, especificamente do direito penal, nós temos a figura do garantidor. Então, você se torna garantidor. Porque com o seu comportamento, você ou criou o risco, né, ou você se comprometeu diretamente a evitá-lo, seja por contrato, seja verbalmente. Então, a Uhum. figura do garantidor. Isso tem relevância lá na questão da omissão, nos crimes omissivos impróprios no campo do direito penal. Especificamente, abordando o caso concreto, né, sem querer tecer nenhuma opinião definitiva, mas só a título de exemplo, né? Ali nós tivemos uma ação que ela foi positiva. Então, eles de fato arremessaram ela no contexto da atividade. Mas a negligência ela foi anterior com relação à checagem. E Certo. aqui eu já adianto a minha opinião quando eu utilizo o termo negligência e não checar. A negligência ela configura culpa e não dolo. Por quê? O dolo, no direito penal brasileiro, vai estar lá com definição legal no artigo 18, inciso 1º, basicamente é quando o agente quis o resultado, e nele nós temos a teoria da vontade, que você deseja produzir aquele resultado diretamente, é o dolo direto, ou o agente assume o risco de produzir o resultado. E é o dolo indireto, teoria do assentimento ou do consentimento. No caso concreto, nós temos dois cenários, pelo menos a meu ver. Ou eles sabiam que a menina estava sem a corda e ainda assim realizaram o arremesso, e daí não tem o que discutir, seria o caso de dolo direto, mas não me parece que é isso que aconteceu. Me parece que eles desconheciam o fato de que ela não estava devidamente paramentada. E neste desconhecimento, não sabendo que ela não estava com a corda, ou melhor, imaginando até que ela estava devidamente paramentada, eles deram prosseguimento com o salto. E na prática ela não estava. Então, esse desconhecimento é justamente a negligência que eles deveriam ter checado e não checaram. Portanto, culpa e não dolo, a meu ver, tá? Respeitado o entendimento contrário pelo que foi divulgado das Uhum. mídias, e aqui eu estou comentando especificamente a respeito daquilo que foi divulgado, tá? Parece que a delegada lá entendeu que foi dolo, lavrou o flagrante dessa maneira, parece que a prisão foi convertida também em preventiva. Se foi convertida em preventiva é porque o juiz entendeu que, de fato, pelo menos no primeiro momento, o dolo aparentemente está presente, porque não cabe prisão preventiva para crime culposo. Então, se foi convertida, o entendimento da autoridade judicial para esse caso em concreto foi de que existe ali indícios de dolo, tá? Mas a minha opinião acadêmica é de que foi culpa. Não me parece que eles assumiram o risco do ponto de vista que eles tinham que antever o resultado. A assunção do risco, neste caso, seria a indiferença com relação ao resultado. Então, imagine que eles, sabendo que ela estava sem a corda, eles realizassem o lançamento, imaginando que pode ser que ela sobreviva à queda. Não me parece que foi esse o caso. Então, também não enxergo a figura do dolo eventual, não enxergo a figura do dolo direto, enxerga a figura da culpa por negligência na não checagem. E daí nós temos discussão acerca de grau de culpa. Isso é Uhum. importante, até enquanto professor universitário, eu gostaria de aproveitar o espaço para falar disso, né? No direito brasileiro, culpa é culpa, essa graduação, ela não implica na responsabilização, talvez posteriormente na pena. Mas o fato de ser uma culpa gravíssima, o fato deles estarem operando em inobservância de normas técnicas ou até sem a regulamentação, tudo isso agrava a culpa, mas agravar a culpa e até mesmo o resultado, morte que se sucedeu, né, não transporta a culpa para o campo do dolo. Então é uma culpa gravíssima, é um resultado gravíssimo, mas é culpa, não é dolo. Ô, Bruno, agora ficou legal, agora foi interessante a conversa. Vamos lá, beleza. Dolo e culpa, tranquilo. Imprudência, imperícia, negligência. A empresa, vamos já aproveitar que a gente está falando do caso. Eu considero que o cara se expôs ali, ele já, não sei se tinha um CNPJ ou não, mas, cara, você montou um grupo, você está cobrando para fazer o saldo, beleza, você é uma empresa.
Eu entendo, Bruno, e aí assim, eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa diferença de imprudência, negligência e imperícia. Claro. Você falou imprudência e para mim na minha cabeça estava imperícia, porque na minha opinião o cara ali ele é perito, Sim, ou deveria ser. exatamente. Essa diferenciação, ela se dá no seguinte sentido, de que a imprudência, ela é um fazer excessivo, então ela é uma conduta positiva, mas excessiva. Vou transportar para outro exemplo, para ficar Hum, mais fácil de compreender. Imagine que alguém está em excesso de velocidade com o carro, então ele certo. está sendo imprudente, porque está acima do limite. É uma Uhum, conduta positiva, é um fazer algo e um fazer excessivo que gera o risco proibido. Então isso uhum, é imprudência. A negligência é justamente um não fazer, é uma omissão. No hum, caso concreto, você deixar de checar. Imagine alguém que deixa de conferir o estado de conservação dos pneus ou o estado de conservação do freio, está sendo negligente. A imperícia, ela está justamente relacionada ao exercício de profissão, ofício ou arte. Alguém eu que ia não falar tem o isso domínio mesmo. técnico para desempenhar aquela profissão, aquele ofício ou aquela arte. Neste caso concreto, pode ser que a negligência seja inserida num contexto de imperícia, de falta de capacitação técnica e etc. Na prática, vai depender muito do operador do direito que está fazendo essa análise do caso concreto. Por exemplo, pelo que foi ventilado nas redes sociais, entendeu-se que sequer estamos discutindo imprudência, negligência ou imperícia, estamos discutindo dolo. Porque a negligência, a imprudência e a imperícia, elas estão no campo da culpa. Da culpa. A culpa se manifesta na imprudência, na negligência ou na imperícia. Num fazer excessivo, que cria um risco proibido, num fazer negativo, num não fazer, numa ausência de conduta, numa omissão, que também cria esse risco, ou numa falta de capacitação técnica para o exercício de uma profissão, de um ofício, de uma função ou de uma arte, que também gera esse risco. Isso é culpa. Legal. E na verdade, na culpa ali a gente vai ter essa tipificação, é assim que eu falo? Sim. Mas não mudaria nada em, por exemplo, em caso de pena. Não, se for negligência, se for imprudência, se for imperícia, em todo caso é culpa. Em Legal, todo caso é culpa. legal. É isso aí. Chegando no final aí, Mas já? já deu tempo, hein? Tá bom o assunto, mas a gente precisa. Tá bom. E aí, professor ainda começou a falar de direito, Tem muita coisa para conversar e que é interessante isso daí, né? Fala-se muito disso. Ah, fez isso. Acho que é o que desperta mais a curiosidade, né? É, Boa parte do anseio social pela responsabilização e pelo enquadramento no dolo é em razão da pena em abstrato do homicídio culposo, que é uma pena pequena, eh, salvo o melhor juízo, de 1 a 3 anos. Então gera uma sensação de que não é a responsabilização que a sociedade espera. Agora, o direito, em especial o direito penal, ele não pode simplesmente ser utilizado como uma ferramenta de resposta aos anseios públicos, porque senão a gente vai desaguar em tribunais de exceção, em, em leis criadas pensando em casos específicos. Quando se fala de criação legislativa, de você criar uma regulamentação, a ideia é sempre que o legislador ele pense de maneira abstrata e ampla, e não em um caso concreto, porque senão ele vai criar uma lei que depois, na hora de ser aplicada a outros casos, você vai encontrar dificuldade, porque ela foi pensada num caso específico. Então ela tem que ser pensada para ser abrangente. e- Não podemos concordar, e aqui principalmente falando na posição de operador do direito, com a utilização do direito penal midiático, ou do populismo no direito penal, de fazer enquadramentos jurídicos desproporcionais, simplesmente para dar uma resposta a um anseio populacional, ou para dizer que algo está sendo feito, que a responsabilização Uhum. está sendo aplicada de maneira correta. Por mais grave, volto a repetir, por mais grave que o caso concreto seja, este ou qualquer outro, a gravidade extrema da culpa ou do resultado não transporta automaticamente essa conduta para o campo do dolo. Essa diferenciação, se é o caso, que seja feita a revisão, então, via legislativa, da pena em abstrato do homicídio culposo, aumentando, se é o que a sociedade brasileira entende que é devido, mas não o transporte do tipo penal de culposo para doloso só em razão da repercussão da social, porque não é um critério, né? É, Ah, o fato repercutiu muito socialmente, então é dolo. Isso não está no Código Penal. é. E a criação Show. de leis também tem tudo a ver, né? Porque quando a gente fala do impacto de uma tragédia,
ela sempre vai gerar essa comoção, né, populacional. E aí a gente tem vários exemplos de leis Sim. criadas pós a tragédia. Boate Kiss é um exemplo. Sim. Lei Lucas, né, do menino que Exemplo. morreu lá, foi um exemplo. Criou-se a obrigatoriedade em escolas e creches fazer curso de primeiros socorros. E aí é interessante, quando você fala isso, que eu tenho que tomar um cuidado para que essa lei ela não Sim. se torne muito específica, né, Eu mas sim... comentava, salvo engano, essa semana, ainda com os alunos em sala, acerca desse fenômeno no Brasil, e não é exclusivo nosso, mas pegando o cenário nacional, né, de leis que carregam o nome de pessoas, né? Então, Lei Ah, Maria da Penha, Lei é. Henri Borel, Lei Mariana Ferrer, Lei Carolina Dickmann. Você tem casos emblemáticos que fazem com que o Mas isso é projeto cultural, Brasil? Não acontece em outros É. lugares, mas no Brasil é até um costume, né? A lei Uhum. ela tem uma numeração, Sim. Lei 11.340, 2006. Conhece? Conhece? 11.000... 340, 2006. Lei Maria da Penha. É, mas é... Então, ela tem um nome próprio É, de alguém atrelado a ela, né? exato. E isso é reflexo de que ou o projeto foi proposto após uma tragédia, ou ele estava engavetado e há muito parado no Congresso e passou a tramitar com mais celeridade após a É, tragédia. que aí já envolve a política Aí, ali, movimento, você né? tem que dar uma Movimento. resposta, né? Exato. Você tem toda uma questão eleitoreira atrelada também ao fato. Exatamente. Eu, Exatamente. da minha parte, eu queria agradecer muito. Eu queria ficar Obrigado. mais, mas você não... Questão ao tempo, a gente fazer outros podcasts. Eu achei muito interessante essa situação. E trazer, repercutir, acho que tem muito mais trazer essas informações, tanto na parte do trabalho, quanto na parte do que a gente fala na parte penal, uma coisa com a outra, acho que vai coligando, né? Exatamente. E até mesmo porque, quando a gente fala de padronização, quando a gente fala da parte jurídica, né, da questão aí de... A gente está falando de segurança jurídica, a gente está Sim. falando de segurança de pessoas, a gente está falando de prevenção. É prevenção. Então, tudo que a gente está falando aqui é para que não aconteça. Então, por mais a gente ter citado aí casos de Limeira, da menina, outros casos aí de tragédias, a gente não quer que isso aconteça. Infelizmente, Isso. muitas vezes tem que acontecer a tragédia para que as pessoas se movimentem e tal e façam. Mas eu acho que o principal objetivo aqui, né, principalmente quando a gente faz aqui, sabe, Bruno, no nosso podcast, é para que realmente as pessoas lidem tanto com o esporte de aventura, como a gente está falando aqui, como na parte de segurança do trabalho, que lidem com isso com mais prevenção, mais comunicação. O ideal é fomentar essa cultura do diálogo, Isso. porque a partir dela se instala, né, essa mentalidade preventiva, já que alguns danos são irreparáveis. Então, a ideia sempre é prevenir, porque ainda que você possa eventualmente indenizar, você não devolve o status quo, não devolve a vida, você não devolve o membro, você não devolve a capacidade que porventura a pessoa perdeu ali por uma irresponsabilidade, por uma execução inadequada do serviço. Então, eu acho que a ideia é fomentar o diálogo, esclarecer, trazer informação relevante, tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista jurídico, para que isso seja difundido e na prática, essa cultura ela seja absorvida de forma adequada. Show de bola. Exatamente. E para todos que vão fazer atividade, tenha certeza que realmente é segurança. Isso. Beleza? Beleza, da É minha isso aí. parte, agradecer, Bruno. Fique à vontade, palavra final. O agradecimento é todo meu. Como eu disse, fico à disposição sempre. É um prazer vir aqui, ainda quando os temas são mais rumorosos, mais delicados, né? E em determinados pontos até mais tristes, mas de qualquer maneira é sempre muito oportuno, né? Sempre Sim. muito interessante poder conversar e tratar desses assuntos. Eu fico à disposição sempre. É sempre uma honra e uma felicidade participar do EcoCast. Show de bola. É isso aí. E aí, pessoal, para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. E aí, principalmente vocês aí, fica o nosso aqui o convite, né, Helder? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem aí operadores de turismo de aventura, empresas. Então, comenta aí, pessoal, comenta aí o que vocês acharam do podcast, vocês concordam com tudo que nós falamos aqui e estamos à disposição, tá bom? Nosso muito obrigado, certo? Até E até breve. o próximo episódio. Valeu!